Muita coisa aconteceu nessa quinta-feira. O Flamengo não entrou em campo, mas fora das quatro linhas. Muito assunto para a gente contar no vídeo de agora. O Marcos Braz foi falar de contratação, de negociação e me cometeu uma gafe internacional. Gafe essa que já está viralizando lá na Rússia, país do Zenit, clube que detém os direitos econômicos e federativos do Claudinho. Que gafe foi essa, Marcos Braz? Deu mole demais e a gente vai contar como está essa situação da negociação do Claudinho. Os dirigentes falaram sobre isso. Tem também a provável escalação para sábado, para o jogo contra o Criciúma. Será que os uruguaios serão titulares? Nós vamos falar no vídeo de agora. E tem também Gabigol. Pode ou não pode jogar? Falaremos sobre isso no vídeo de agora. Mas isso tudo a gente só vai contar depois que você se inscrever no canal, depois que você der o like no vídeo e também ativar a notificação, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Vamos começar falando do Gabigol. Um péssimo dia para aqueles que torcem contra o Vene Casagrande ou que tentam ser um hate do Vene Casagrande. Eu avisei a vocês, não teve nenhuma mudança no julgamento, algo que possa fazer com que Gabigol não possa entrar em campo, que fique impossibilitado de entrar em campo. Por isso que eu falei ontem no SBT e vi muito meme aí nas outras redes sociais. A Globo dizendo que o Gabigol não pode entrar em campo e o SBT, através do Vene, dizendo que pode entrar em campo. Quem será que está certo? Não tem jeito. Você que torce contra ou você que tenta ser um hate, que vem aqui apenas para tentar tirar minha credibilidade, um péssimo dia para você novamente. Porque, na boa, eu não sou dono da verdade, mas eu vou sempre trabalhar em busca da verdade. Então, mais uma vez, teve até nota oficial, dirigente do Flamengo dizendo que Gabigol pode sim entrar em campo, então o Gabigol está liberado. O próprio Gabigol veio publicamente aí nas redes sociais dizer: ninguém vai pedir desculpa pelo que foi dito ultimamente. Pois é, eu avisei a vocês, o Gabigol não está impossibilitado. Foi apenas um portal, um outro portal que falaram sobre isso. Enfim, respeito à apuração de todo mundo. Agora você que vem aqui no canal tentar tirar a minha credibilidade, mais um dia que você se deu mal. E ponto. Gabigol pode entrar em campo. Mas será que será titular? Adianto que não. Mas nessa quinta-feira o Tite comandou um treino na parte da manhã e esboçou o time titular para pegar o Criciúma. Será que os uruguaios vão a campo? Vou contar para vocês agora. Vamos lá. Na atividade de hoje, a penúltima antes do duelo com o Criciúma, que será em Brasília, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Ou seja, dos uruguaios, Varela e Vinha não começam no time titular, pelo menos nessa equipe que o Tite esboçou nessa quinta-feira. De La Cruz e Arrascaeta retornam à equipe. O Luiz Araújo, que fez boas partidas durante o período da Copa América, fica como opção no banco de reservas. No meio era o Alan, mas o Alan está suspenso. Então volta o De La Cruz, mas eu acho que o De La Cruz já voltaria, independentemente do Alan à disposição ou não. O Bruno Henrique não foi a campo novamente, ficou fazendo tratamento da lesão no tornozelo e não pega o Criciúma, é um desfalque, e o Alan suspenso também é outro desfalque. Fora isso, todo mundo à disposição e eu quero saber de você, torcedor. Gostou dessa provável escalação? Concorda, não concorda? Queria o Varela e o Vinha titulares? Ou acham que o Luiz Araújo tinha que ser mantido como titular, o Arrascaeta no banco de reservas? Quero a opinião de vocês. Marcos Braz e Bruno Spindel estavam lá na CBF e falaram com jornalistas presentes sobre isso. Sobre Claudinho, Marcos Braz disse o seguinte: isso acontece, no caso da demora. Quantas vezes que clubes fortes vieram levar jogadores do Flamengo e não conseguiram? Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação, então eles não querem vender o Claudinho e a gente está nesse momento. Tem que ter calma e tranquilidade. Quando estiver um pouco mais próximo, quando a gente se sentir bem, pega o avião, porque não vamos fazer isso, o Flamengo sendo exposto a uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final. Ainda não está nesse momento de viajar, no caso. E ele ainda rebateu as críticas pela falta de contratação para o segundo semestre. Ele citou investimento pesado em De La Cruz, Vinha e Ortiz no início do ano,
que isso tudo dá um pacote aí de 160 milhões de reais para explicar a segunda janela mais tímida do Flamengo por enquanto. A gente está nesse segundo momento da janela tentando fazer os ajustes. Achar que somente esta movimentação qualifica o Flamengo como uma janela fraca e ruim, eu acho que é um absurdo. Até pelo seguinte, você tem um único orçamento. Ou você gasta no começo do ano ou no meio. Fizemos a opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano. Então, entenda a torcida do Flamengo, entenda as cobranças, e a gente está ali para isso, para ser cobrado e fazer o melhor em relação às contratações, para dar ainda maior poderio esportivo para o Flamengo. A gente vem fazendo como fez nesses últimos 5 anos. Eu acho que o Flamengo foi de maneira muitas vezes assertiva no mercado. Pouquíssimos jogadores, ou quase nenhum jogador, em que o Flamengo botou mais de 4 ou 5 milhões de euros, deram errado. Mas isso é em função de todo um trabalho que é feito, todo um processo que tem interno. Mais uma vez, entendo a cobrança. Mas que a janela do Flamengo é ruim, é fraca, acho que é um absurdo. Para completar, mas antes de eu falar da gafe, na boa, Marcos Braz, você tentar justificar a falta de reforços nessa segunda janela de transferência por conta dos reforços que vocês fizeram no primeiro semestre é um absurdo. Você está querendo tirar o torcedor para palhaço. Por quê? Não adianta você tentar mencionar as contratações feitas no primeiro semestre. Sabe por quê? Porque você está tentando o Claudinho, há muito tempo. Porque teve contratação no primeiro semestre. Então por que está tentando? Se vocês não tivessem tentando contratações no segundo semestre, eu ia até entender esse seu argumento. Mas vocês estão tentando e não estão conseguindo. Tá feio, Marcos Braz. Está feio essa demora. Tudo no Flamengo se torna novela. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson na surdina de um dia para o outro, ninguém sabia. No Flamengo tudo é novela. Tudo. E eu sei por quê, porque tudo vaza. E eu falo por mim, eu sou jornalista. Eu tive acesso ao vídeo que está pronto para anunciar o Claudinho. Então, Marcos Braz, não tente fazer o torcedor de palhaço. Não tente fazer o torcedor de palhaço. Vocês não estão conseguindo as contratações, e é por conta disso que as contratações ainda não foram feitas. Não é porque vocês fizeram investimento alto no primeiro semestre. Vocês estão tentando. O Marcos Antônio, que com todo respeito, é ninguém na Europa. Ninguém. Vocês estão sendo enrolados pela Lazio. Vocês estão sendo enrolados pelo Zenit de novo. Foi assim com o Endel e está sendo agora com o Claudinho. Vocês estão sendo usados e o Claudinho está próximo de renovar com o Zenit, porque ele recusou a primeira proposta de renovação. Mas você acha o quê? Que se o Flamengo não conseguir chegar a um acordo com o Zenit, ele não vai renovar lá no Zenit? É óbvio que vai. Então, Marcos Braz, esse discurso não cola, pelo menos comigo. Esse discurso não cola. Dito isso, para finalizar isso tudo aí, sabe o que aconteceu? O Marcos Braz fez o Flamengo se tornar chacota internacional. A famosa internacionalização da marca aconteceu, porque lá na Rússia, nesse momento, está todo mundo zombando do Flamengo por conta de uma declaração do Marcos Braz. Nesse momento aí, para justificar as dificuldades na contratação do Claudinho, ele disse que o Flamengo negocia com um ex-presidente da Rússia e que hoje é presidente do Zenit. Mas o dirigente do Flamengo se enganou feio e confundiu. Sabe por quê? O atual mandatário do Zenit, Alexander Medvedev, nunca foi presidente da Rússia. Sabe quem foi o presidente da Rússia? Dmitry Medvedev. O nome, o sobrenome é igual, mas não é a mesma pessoa. E nesse momento, a Rússia inteira está zombando do Flamengo, graças a essa declaração do Marcos Braz. Saudações, nação rubro-negra. Hoje vamos abordar uma polêmica envolvendo o nosso dirigente Marcos Braz e a negociação do Flamengo pelo jogador Claudinho. Vamos falar sobre a crítica contundente feita pelo colunista Renato Maurício Prado, que expressou seu descontentamento com a forma como o Braz está conduzindo essa importante transação. Preparem-se, porque a situação está causando muita vergonha alheia entre os torcedores. Recentemente, durante sua participação no programa Fim de Papo, o colunista Renato Maurício Prado não poupou críticas a Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Renato se disse envergonhado com a confusão feita por Braz ao misturar os nomes de Alexander Medvedev, dirigente do Zenit, com Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, durante as negociações para a contratação do jogador Claudinho. Na opinião de Renato Maurício Prado, Marcos Braz já não tem mais condições de continuar no Flamengo. O jornalista destacou a demora do dirigente em trazer novos reforços, algo que o elenco do Mengão precisa urgentemente para encarar a maratona de jogos que está por vir.
Renato destacou erros na entrevista de Braz, como o uso incorreto da gramática ao dizer o que vim primeiro ao invés de o que vier primeiro, além de confundir Jesus com Genésio. Ele ressaltou que Alexander Medvedev, presidente do Zenit, não tem qualquer relação com o ex-presidente russo, a não ser o sobrenome em comum. O colunista foi além, sugerindo que Braz nem está negociando diretamente, mas sim através de empresários, o que só aumentaria a vergonha alheia causada por suas declarações. Renato Maurício Prado também criticou a justificativa de Braz sobre a janela de transferências de janeiro, argumentando que outros clubes contrataram reforços tanto em janeiro quanto agora. Para ele, se o Flamengo quiser competir em alto nível em todas as competições, precisa de pelo menos mais 3 jogadores para enfrentar a maratona de jogos que se aproxima. Caso contrário, o time pode acabar dependendo de jogadores sem o peso necessário nos momentos decisivos, como nas fases de mata-mata da Copa do Brasil ou Libertadores. Finalizando sua análise, Renato sugeriu que a melhor coisa para o Flamengo seria afastar Marcos Braz de suas funções, permitindo que ele descanse e estude, pois ele parece ter perdido o rumo nas negociações e na gestão do elenco. O que vocês acham dessa situação? Será que o nosso Mengão está realmente precisando de uma renovação na diretoria para garantir os reforços que precisamos? Deixem suas opiniões nos comentários e continuem acompanhando nosso canal para mais notícias e análises sobre o Flamengo.